Olá, povo de Deus abençoado! Hoje um dia atípico, né? Fazendo o nosso devocional em um outro horário, mas nós vamos conseguir vencer e bater a meta de fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Amém? Me conta aí como é que você tá. Hoje estamos no 24º dia do nosso propósito. Qual é o nosso propósito, gente? Qual é o nosso propósito? Você lembra qual é o nosso propósito? Qual é o propósito que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração e não só que ficasse retido na minha vida, mas para que eu compartilhasse com você essa alegria e esse privilégio. O que foi? Você lembra? Então, o propósito é o seguinte: nós vamos fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida, não é isso? É a hashtag que nós usamos todos os dias no nosso devocional. Mas para que nós venhamos viver o melhor de Deus, o extraordinário de Deus nesse ano de 2021, precisamos ter o entendimento de que precisamos conhecer a vontade de Deus, precisamos conhecer mais a Deus, queridos. Quanto mais nós conhecermos a sua vontade, nós iremos experimentar a sua vontade, como está em Romanos 12:2. Então, se nós nos dispusermos, a ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus, nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Como é que você tá aí? Eu perguntei, ninguém respondeu ainda. Eu espero que você esteja bem, tá bom? Eu espero que tudo esteja indo bem para você. Nós já estamos hoje em Êxodo, nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 17 ao 20, queridos, 4 capítulos hoje. Eu tô sentindo que você ainda não fez a sua leitura. Eu tô sentindo aqui que você ainda não fez a sua leitura hoje, mas ainda dá tempo, tá bom? Assista aqui o vídeo, nós vamos fazer aquele resumão. Hoje tá imperdível. Por que tá imperdível? Hoje nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, os famosos 10 mandamentos, exatamente. Então você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, combinado? E também fazer a sua leitura. Então hoje, 24º dia, vamos ler do capítulo 17 ao capítulo 20, tá bom? Ontem nós terminamos falando do nosso devocional de ontem sobre a questão dos israelitas, estarem recebendo o maná do céu, comendo, a palavra nos diz que eles comeram esse maná por 40 anos. Por 40 anos comendo esse maná, hein, queridos? É tempo, hein? E o Senhor suprindo eles ali em tudo, hein? Amém, então, por isso. No capítulo 17, já vamos começar, então. A palavra do Senhor começa dizendo, queridos, que toda a comunidade de Israel, então, partiu do deserto de Sim, que era onde eles estavam, e foram andando para um outro lugar, como o Senhor estava ordenando a eles. Eles foram, pararam em Refidim, e lá, queridos, nessa cidade não havia água. Não havia água. E sabe o que eles fizeram? Você sabe o que o povo fez? O povo começou a reclamar. A palavra diz que eles começaram a se queixar com Moisés, isso mesmo. Começaram a se queixar e falaram com ele: olha, dá-nos água para beber. Dá-nos água para beber. E Moisés respondeu a eles o seguinte: por que vocês estão brigando comigo? Por que vocês insistem em provocar o Senhor? Queridos, o povo não estava contente de jeito nenhum. A palavra do Senhor diz que eles começaram a murmurar mesmo e a se queixar ali com Moisés, sabe? E falaram até com Moisés porque Moisés tinha tirado eles do Egito. Olha só como eles ainda estavam cri-cris. Pois é. Queridos, Moisés então faz o quê? Vai clamar ao Senhor. A palavra diz que ele vai clamar ao Senhor, E quando ele está ali falando com o Senhor, ele diz: Senhor, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Esse povo está a ponto de me apedrejar. Olha que situação. Meu Deus, será que estavam pressionando Moisés, E ali, queridos, o Senhor então ordena a Moisés o seguinte: que ele vá à frente, Que ele vá adiante do povo, que ele leve o cajado ali, que ele chame alguns líderes que estavam ali reunidos, com ele, e que levassem então para o Monte Horebe, porque chegando no Monte Horebe ia ter uma rocha, ele iria tocar na rocha com esse cajado, e assim, queridos, iria jorrar água para que o povo fosse suprido. E a palavra nos diz, queridos, que Moisés fez tudo conforme o Senhor ordenou, e aquele lugar, naquele dia, ele deu o nome de Massá, que significa provocação ou provação, e deu também o nome de Meribá, que significa rebelião ou briga, confusão, que no fundo, o que ele concluiu, Porque ali eles colocaram o Senhor à prova, Está dizendo no capítulo 17 aqui, queridos.
Ok, então, primeiro passo resolvido. Só que aí acontece outra coisa também muito importante no capítulo 17. A palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que em Refidim, os israelitas foram atacados pelas forças de Ameleque. Olha que situação. Pois é. Queridos, e Moisés, então, ordena Josué, guarda esse nome que nós vamos ouvir falar muito de Josué daqui pra frente. Inclusive, tem um livro, né, só falando acerca de Josué. Então, Moisés ordenou a Josué que ele selecionasse alguns homens para lutar contra os amalequitas, né, queridos? Enquanto isso, Moisés ficaria no monte orando. Ok, Josué obedece em tudo a Moisés, ali tudo que Moisés havia ordenado, né, queridas, instruções. E a palavra do Senhor nos diz, queridos, que enquanto isso estava no monte Moisés, Arão e Hur. E eles estavam no monte, queridos, olha só que estratégia que o Senhor deu. Enquanto Moisés estendia as mãos, os israelitas ganhavam. Quando ele abaixava as mãos porque cansava, os israelitas eram derrotados. Então a palavra do Senhor nos diz que Hur segurou de um lado e que Arão segurou a mão de Moisés do outro lado e que ele ficou com as mãos estendidas ali o dia inteiro. Diz que do amanhecer ao pôr do sol, né? Ele ficou com as mãos estendidas e que os israelitas então venceram. Olha que bênção. Então foi necessário essa estratégia, viu? Para que o povo vencesse, queridos. Mas o Senhor disse a Moisés mais uma coisa: Moisés, eu quero que você escreva tudo isso que aconteceu aqui em um rolo, né? Para que jamais isso seja esquecido. E também mandou Moisés dar um recado para Josué. Falou o seguinte, ó: diga a Josué que a fama de Ameleque vai mudar. Ou seja, a partir de agora o exército dele, a sua fama vai cair por água abaixo, né? Não vão mais vencer, né, as batalhas. Ok, queridos, naquele lugar, então, para finalizar o capítulo 17, Moisés construiu um altar e ele chamou aquele lugar de O Senhor é a minha bandeira. Terminamos o 17, vamos para o 18. Nada de preguiça. Não pode ter preguiça. Você tem que mandar essa preguiça embora. Você tem que ter domínio próprio. Você vai aprender no Novo Testamento que domínio próprio é um dos frutos do Espírito. Então, você vai aprender que isso faz muito bem para as nossas vidas. Amém? Capítulo 18, vamos lá. Queridos, no capítulo 18 já começa falando acerca do sogro de Moisés, Jetro, lembra dele? Pois é, Jetro, que é o sogro de Moisés, ficou sabendo de tudo o que estava acontecendo com Moisés e com o povo ali no Egito. A palavra do Senhor nos diz que um tempo antes, Moisés havia enviado a sua esposa Zípora e seus 2 filhos para poder ficar com ele. Lembra dos nomes dos filhos de Moisés? Um se chamava Gerson, o outro se chamava Eliezer. Ele deu o nome de Gerson por quê? Porque o significado quer dizer, eu sou forasteiro em terra estranha. E Eliezer, porque Moisés concluiu o seguinte: o Deus do meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Que tudo tem um significado, viu, queridos? Os nomes, inclusive. Até hoje em dia, inclusive, o seu nome também tem um significado. Amém? Vamos lá, queridos. Continua a palavra dizendo o seguinte: então que Jetro vai ao encontro de Moisés com a sua esposa e com seus filhos, né? Ali onde Moisés estava. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que quando Moisés o encontra, ele se inclina. A palavra diz exatamente isso. Ele se inclina e beija o sogro, queridos. Moisés então vai contar tudo para ele o que estava acontecendo, né? Fez um apanhado de tudo o que estava acontecendo ali. Contou dos feitos de Faraó, contou que Deus tinha livrado. Ele, na verdade, ele ficou tão empolgado que ele foi contar de todos os feitos do Senhor ali, sobre os livramentos, né? Todas as maravilhas do Senhor ali, queridos. E Jetro ficou tão alegre, tão maravilhado com aquilo, né? A palavra do Senhor nos diz que ali, queridos, ele ofereceu um sacrifício. Ele ofereceu um sacrifício ao Senhor. Olha que bênção, coisa linda, né? E ali, queridos, passado esse momento de sacrifício, de adoração ali ao Senhor, todos os líderes vieram comer ali junto com Jetro, né? Inclusive Arão, queridos. No dia seguinte, paz do Senhor, Ari Carvalho, tudo bem, meu irmão? Brito, paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, o que acabou acontecendo ali no dia seguinte? Passado esse tempo de comunhão ali, no dia seguinte, Moisés sentou-se, olha só, Moisés sentou-se para poder ouvir todo o povo naquela ocasião, queridos, porque o povo se reunia em um dia, né, que Moisés separava, e esse dia, queridos, era o dia que ele ia escutar o povo para ver o que precisava melhorar, o que estava precisando ser resolvido entre o povo, entende? Ele iria ouvir as queixas do povo, né, para melhorar, é mais ou menos assim. E ali, queridos, ele passou o dia inteiro. A palavra diz que ele, do nascer, né, do nascer do sol ao pôr do sol, Josué ficou ali e o povo ficou de pé o tempo inteiro. E a palavra diz, queridos, que Jetro
ao perceber toda aquela situação, chama Moisés, né, para conversar e pergunta o que está acontecendo ali. Então, Moisés explica, né, que ele estava ali porque ele sempre separava um período, né, para poder ouvir o povo e, enfim, levar ao Senhor aquela situação. E Jétro faz o seguinte, olha, dessa forma que você está fazendo não é bom. Sabe por que não é bom? Assim, tanto você quanto o povo vai ficar muito esgotado, né? Ficou muito exaustivo. Então, o que vocês vão precisar fazer? Vou dar uma sugestão para você. Foi o que Jétro fez. Ele disse o seguinte, olha, ensina os mandamentos a esse povo, ensina os estatutos de Deus a eles, e tem mais, escolha alguns, né? Escolha alguns dentre os israelitas, para quê? Para que eles te ajudem, homens que sejam capazes, tementes a Deus, amantes da verdade, e sejam inimigos da avareza. Olha como ele era sábio, né? E o que mais que ele falou? Queridos, ele disse mais, olha, assim você separando, uns vão cuidar de 1000, outros vão cuidar de 100, outros vão cuidar de 50, outros vão cuidar de 10, e assim, os problemas e situações mais simples, eles mesmos vão resolver com o povo. Agora, aqueles casos graves e extremos, eles vão trazer até você e você leva até Deus, então, para poder resolver. Queridos, assim, olha que conselho. Então, ele diz para ele, assim, vai ficar mais leve para você, eles vão te ajudar. E, claro, você vai fazer isso se o Senhor aprovar. Se você achar que isso é conveniente, você faça, né? E a palavra do Senhor diz, queridos, que Moisés acata aquele conselho, acata aquela situação ali que o sogro falou para ele, né? E que ele passa então a fazer tudo aquilo. Olha que bênção. E aquilo ali aliviou realmente para Moisés, né? Até então, né, queridos? Até então, porque o povo era osso duro de roer. Era assim. Amém, queridos? E como é que termina aqui então o capítulo 18? Termina dizendo que Jétro então passou mais um tempo ali e eles então se despedem e ele volta para a casa dele. Vamos para o capítulo 19 e 20 para encerrarmos o nosso devocional de hoje. Oi, rei, Pai do Senhor Jesus. Então, olha só. Como que começa o capítulo 19? Queridos, agora no capítulo 19 e o capítulo 20, nós vamos fazer a leitura mesmo da palavra. Vou falar para vocês por quê. Lembra que eu sempre comento que quando Deus disse, né, Deus está falando algo, eu prefiro fazer a leitura na íntegra, né, para não ficar um resumo do que Deus está dizendo, porque é muito poderoso quando Deus fala, né, queridos? Nessas ocasiões aqui, então, era tremendo. E, por exemplo, o capítulo 20 é falando exatamente sobre os 10 mandamentos. Então, nós vamos precisar fazer a leitura dele total, mas é coisa lindo que o Senhor fez. Então eu quero pedir para você ficar firme aí, vai ser muito rápido e daqui a pouquinho a gente já finaliza, tá bom? Então vamos lá, o capítulo 19, nós ainda estamos aqui, diz que no terceiro mês então já da saída do povo lá do Egito, né? No dia 1º, eles chegaram no deserto de Sinai e acamparam ali diante do monte, a palavra diz, né? Moisés então sobe ao monte. Quando Moisés sobe ao monte, queridos, no versículo 3 diz assim, ó, ele subiu para falar com o Senhor chamou ele então e disse, anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, os filhos de Israel. Versículo 4, vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como trouxe vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre asas de águia. Agora, se derem atenção cuidadosa ao que eu digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular. Olha que lindo isso, gente. Minha propriedade particular dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Digo estas palavras aos israelitas. Olha que coisa linda, queridos. E ali a palavra vai nos dizer que Moisés então convoca os líderes, né? E ali passa tudo isso que o Senhor havia falado. No versículo 9, o Senhor continua dizendo a Moisés o seguinte: falarei com você do meio de uma grossa nuvem. O povo vai ouvir a minha voz e vai acreditar sempre em você. Então Moisés faz o quê? Relata ao Senhor tudo que o povo tinha respondido, queridos. No versículo 10, olha como continua. E o Senhor então diz mais a Moisés: tome providência para purificar os israelitas. Hoje mesmo e amanhã é necessário que eles lavem as roupas, que eles fiquem prontos já no terceiro dia, porque no terceiro dia eu vou descer sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Marque com cuidado limites para que o povo fique em volta do monte, né? E diga mais ao povo para terem cuidado para não subirem ao monte e não pisarem na linha desses limites demarcados, né? Olha que situação.
aquele que tocar o monte será morto. Que coisa, olha só, queridos. Pois é, mas Deus avisou, né? Deus avisou com todo cuidado e cautela, ok. Então no versículo 13 termina dizendo o seguinte: ninguém deverá tocar o monte com a mão, será apedrejado ou morto a flechadas esse homem, seja homem ou seja um animal, né? Quando a corneta soar com o toque comprido, então o povo poderá subir ao monte. Queridos, e a palavra vai nos dizer que Moisés então desceu do monte, consagrou o povo lavaram as roupas, seguiram tudo que o Senhor havia falado, né, queridos? E ainda teve mais, o Senhor falou, Moisés falou para eles, hoje vocês vão se abster de relação sexual, nada disso com suas esposas. Oi, Jaque, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Ok, queridos, como é que continua então aqui o capítulo 19? Quando então amanheceu, que já era o terceiro dia, como estava combinado, o povo então estremeceu, queridos, com o que viu e com o que ouviu, diz a palavra, né? Houve trovões, relâmpagos, uma grossa nuvem cobriu o monte, como o Senhor havia falado que iria fazer, né? E se ouviu ali um forte ressoar de trombeta. Então Moisés levou o povo para fora do acampamento para se encontrar com Deus. E ali, queridos, saía fumaça do monte Sinai, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de labaredas de fogo. Subia fumaça como de uma fornalha. E todo o monte tremia violentamente, diz a palavra. O som da trombeta aumentava cada vez mais. E Moisés falava e Deus respondia por meio de trovões. Vamos já finalizar o capítulo 19 para entrarmos nos 10 mandamentos agora. Queridos, e o Senhor então desceu do Monte Sinai, né? E ali mandou Moisés subir. Moisés sobe, o Senhor diz a Moisés e fala mais para falar para o povo. Olha, desça, avise ao povo para não ultrapassar os limites. Ele reforça o aviso que ele já tinha dado, né? Diz que é preciso esse aviso para evitar que muitos morram. E mesmo os sacerdotes que estão acostumados já a se apresentarem a mim, eles devem se consagrar, senão eu os destruirei. Isso, olha como o Senhor fazia e reagia no Antigo Testamento, queridos. Então, é uma observação importante para a gente conhecer mais o Senhor, né? Vamos lá. Então, termina aqui dizendo o seguinte: Moisés então disse ao povo, deu todas as ordenanças que o Senhor havia falado, e o Senhor então responde mais. Desça lá, diga aos sacerdotes e o povo que não ultrapassem os limites. De novo, né? Mais uma vez ele está falando sobre isso. E Moisés então desce e avisa e reforça tudo ali para o povo. Queridos, vamos então terminar nosso devocional de hoje com o capítulo 20 de Êxodo, para a gente finalizar nosso cronograma e você ficar de parabéns com tudo em dia. Vamos lá. No capítulo 20, então, eu até trouxe uma nova versão aqui, porque nós estamos lendo na versão Viva, que é aquela que eu orientei para vocês, para estarmos falando por ela, porque ela é mais uma versão linguajar mais simplificado. Mas os 10 mandamentos, queridos, eu vou ler na versão Almeida, tá bom? Na versão Almeida Corrigida Fiel, que é uma bênção aqui, porque você conhece os 10 mandamentos, eu acredito, e a sua Bíblia vai estar mais nesse padrão aqui, queridos. Fica firme aí, são só alguns versículos e rapidamente nós vamos ler, você vai receber de Deus, nós vamos fechar esse dia, ó. Então, falou Deus sobre estas palavras dizendo, olha só, versículo 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E continua no versículo 6. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Oi, Bruna, paz do Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda. Vamos lá, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para santificar. Lembra que aqui eles guardavam o sábado ainda? Nós falamos sobre isso também nos capítulos anteriores. Ó, versículo 9. Você vai trabalhar 6 dias e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia, o sábado, você vai consagrá-lo ao Senhor. Não farás nenhuma obra, nem você, nem seus filhos, nem filhas, nem seus servos, nem servas,
Ninguém, né? Ninguém que esteja dentro da tua casa, diz a palavra. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Mas no 7º ele descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Versículo 12, já estamos acabando. Agora é importante, hein? Fica firme, olha só. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não dirás falso testemunho contra ninguém, viu, queridos? É isso, não vai fazer isso contra ninguém. Versículo 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem mesmo a mulher, nem o servo, nem a serva, queridos, nada, você não vai cobiçar nada, Deus está dizendo, né? Que seja do teu irmão. E todo o povo, queridos, a palavra diz que ouviu e viu os trovões, os relâmpagos, né? E, queridos, o povo ficou assim, temeroso, viu? Diz a palavra. Eles de longe, né? Ouviu tudo isso, se retirou e ouvindo tudo isso. E disseram assim para Moisés, olha, fala você conosco e nós ouviremos. E não fale Deus, porque senão nós vamos morrer. Olha, o povo estava temeroso, viu, queridos? O povo tremeu na base aqui quando o Senhor chegou junto deles, né? Olha só, queridos, então, no versículo 21, a palavra do Senhor vai nos dizer que, então, o povo ficou de pé, mas ficou de longe ali, né? Esperando Moisés se aproximar da nuvem em que Deus estava. Então, o Senhor mandou Moisés dizer aos israelitas. Olha o que ele mandou dizer. Todos viram que do céu falei com vocês. Todos viram que do céu falei com vocês. Não façam ídolos de prata, nem de ouro, nada para me representarem. Façam sim um altar. Olha o que o Senhor falou, façam sim um altar, nele ofereçam as suas ofertas, né? Os seus sacrifícios, as suas ofertas de paz, ovelhas, bois, seja onde for que eu mandar celebrar o meu nome, eu estarei presente com vocês e os abençoarei. Agora notem bem, o Senhor termina dizendo aqui, já vamos acabar. Agora notem bem, se o altar for de pedras, usem pedras brutas, sabe para quê? Porque eu não uso ferramentas para profanaria. Não subam degraus para o meu altar, para que a sua nudez não seja ali exposta. Meu Deus, você está preparado para tudo isso que o Senhor falou mesmo? Meu Deus, gente, que coisa, hein? Que coisa linda que o Senhor falou. Queridos, assim foram os 10 mandamentos e quando eles foram falados, a primeira vez foi aqui em Êxodo. Tá vendo como o Senhor é lindo? Como o Senhor é bom. Se você ainda não ingressou conosco nessa jornada, nós estamos então no 2º livro da Bíblia, né? Hoje estamos no 24º dia do propósito. Ainda dá tempo de você vir junto com a gente, porque nós vamos até o dia 31 de dezembro. Qual é o nosso propósito? Leitura total da Bíblia no ano de 2021, para fazer do ano de 2021 o melhor ano da nossa vida. Então dá tempo ainda, tem o cronograma disponível aqui no feed, tá bom? Se vocês ainda não estão em dia, fiquem em dia, atualizados e vem conosco para nós vivermos em 2021 tudo aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. E nós sabemos que Deus tem o melhor, né? O que Ele nos diz? Tudo, queridos, que é bom, que é perfeito e agradável, vem de Deus para as nossas vidas. E para que a gente experimente isso de Deus, a palavra diz que nós devemos ter a nossa mente renovada. Renovada pelo quê? Pela sua palavra. Amém? Só assim nós viveremos o melhor de Deus nessa terra, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Até amanhã, nós temos um encontro amanhã, 6h30 da manhã. Todos os dias, 6h30 da manhã, isso. Mas o vídeo fica disponível aqui no feed, tanto no Instagram quanto no Facebook. E você pode assistir e fazer o seu devocional qualquer momento do seu dia. Mas não deixe de fazer, tá bom? Um grande abraço para você e até amanhã. Tchau, tchau.